Olá, olá, seres quânticos, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E eu quero continuar conversando com vocês de um podcast que eu assisti. Eu até estava conversando com a minha irmã sobre ele, que é um físico francês. Ele é bem conhecido na área, o Jean-Pierre. Enfim, eu vou pôr o nome dele completo aqui embaixo para vocês pesquisarem mais sobre ele. Tanto que ele tem livros muito famosos. Ele tem ele explica de uma maneira muito incrível a questão do multiverso, como é que funciona o multiverso, como é que funciona esses planos paralelos, como é que funciona tudo isso, como é que funciona esse universo. Então ele faz uma explicação, além de ser física, comprovando fisicamente que isso existe, ele também é um pouco mais fácil de você conseguir entender, não usa tanto termos científicos, ele fala de uma maneira um pouquinho mais simples. E neste podcast, que foi de 2 horas que eu assisti, foi muito incrível, por sinal. Então, até eu estava pensando muito sobre este podcast. Eu estava até conversando com a minha irmã e eu falando pra ela, eu falei assim, Priscila, muitas viradas de chave que você vai tendo assistindo o podcast. Tanto que você fica até um pouco incomodada. Eu tava até pensando, você chega a ficar até um pouco incomodado, porque você vira as chaves, você tem aquelas viradas de chave que você realmente não é um incomodado, como eu posso dizer, que tá te machucando, não é isso. É que você começa a ficar mais atento, mais alerto e ao mesmo tempo você começa a entender que isso daqui não é real, isso daqui é tudo um holograma mesmo. E ali, eu até num dos vídeos que você viu ali que eu postei, que vocês viram, então ele fala muito sobre possibilidades. Se a gente pensar, que nem ele deu um exemplo, ele falou assim, se você pensa, eu não gosto da minha sogra, eu quero fazer algo, eu quero tirar minha sogra da minha vida e tudo mais. Então ele fala ali, quando você cria esse pensamento, você cria essa possibilidade no vácuo quântico. Então automaticamente uma outra pessoa que tenha essa coragem, que tenha que se conecta com essa informação ali do vácuo quântico, esse potencial essa informação, como se fosse infinitas possibilidades, essa possibilidade, então ela vai estar usando isso que você pensou, isso que você imaginou, você desenhou, você arquitetou tudo ali para estar fazendo realmente. E ele falando daquele jeito, daí eu fiquei assim, pensando, eu falei, cara, por isso que também tem muito aquele termo, infinitas possibilidades, que é bem interessante, porque vou dar exemplos aqui, que nem você tá decorando, vamos supor, a tua casa, você tá fazendo algo e você para e, tipo assim, meio que como se fosse paralisa ali, você meio que não tem mais ideias como é que fazer tal coisa. E daí você conversa com um amigo, chega um amigo e olha assim pra você, por que você não pega isso e coloca ali? Você vai ter mais espaço. Ou então, por que você não faz tal coisa? Ou então, por que você não liga para tal pessoa que já passou por isso? Então, até quando você conversando com alguém, você está numa roda de amigos conversando, meio que ideias ali, tudo rolando. Então, cada um vai ter suas ideias. Então, isso que eu consegui entender foi cada um vai tá ali colocando essas possibilidades nesse vácuo quântico. Então, por isso que existe muito esse termo, infinitas possibilidades. Que ele, daí o físico ali foi falando, tudo que você pensa, tudo que você arquiteta, tudo aquilo que você imagina, você criou esse potencial que vai ser usado por alguém, em alguma situação. Então daí ele fala, se você ficar criando potencial de coisa assim, como eu aniquilar, como eu ofender, como eu fazer situações ali que vai causar algum tipo de dor ou sofrimento para o outro,
mesmo que não foi você que fez, mas automaticamente você também tem responsabilidade sobre isso, porque você criou esse potencial. E daí ele foi explicando de uma maneira muito física, muito interessante, e que deu para ter um entendimento muito legal como é que funciona o nosso universo. E daí eu fiquei pensando ali, sabe? Eu fiquei assistindo o podcast e essa semana toda eu fiquei pensando sobre o que ele falou e eu fiquei assim, caramba, olha que incrível, né? E daí eu tava, tipo assim, tomando banho e eu ali mantendo o silêncio mental e tudo mais. E daí sempre vem a minha centelha divina, que na verdade não é a. Daí ele explica, é um seu eu de um outro espaço-tempo, de um outro multiverso, de uma outra, como se fosse de uma outra dimensão, ele explicando que já está evoluído, que vamos supor, já virou Jesus Cristo, já é um Jesus Cristo, já teve a sua iluminação, já chegou no estado de Buda, já teve seu Nirvana. Então ele fala, como as pessoas dizem, o anjo da guarda, mentor espiritual, protetor e tudo mais. Ele fala, isso nada mais é do que você numa outra dimensão, num outro multiverso, num outro plano paralelo, que já chegou nessa condição de um ser de luz, já chegou numa condição do Mestre Jesus Cristo, de uma evolução incrível, já chegou na tua iluminação, já chegou no estado de Buda e tudo mais. Então ele fala, é você de uma outra dimensão, de um outro multiverso, de uma outra realidade, que já chegou nessa condição, que tá com você te ajudando, assim, para que você tenha e também evolua, que você tenha a iluminação como seu outro teve. Daí e ele explicando muito mais, ele falando assim, que às vezes tem outros nossos eu do futuro que fala que são mais como, ele brinca ali, são mais como um demônio, são vistos como pequenos demôniozinhos, ele falando, porque ele não quer que você evolua, ele não quer que você cresça, ele não quer que você tenha expansão de consciência nem nada e que fique paralisado. Então, onde que ali na doutrina espírita kardecista, na doutrina espiritualista, fala, é um obsessor. Então, daí ali ele explicando, mas não falando esse termo, mas ele explicando de uma maneira mais científica também, que foi muito legal. Foi assim, é você mesmo de uma outra dimensão que tá te obsessando, que você fica você é o seu próprio obsessor. Daí ele explica, mas ele não falou dessa maneira, ele falou assim, é o seu outro eu, que é na verdade o seu demôniozinho, e que ele fica tipo manipulando você como se fosse a marionete dele, e você hoje fica manipulando um outro seu eu de um outro espaço-tempo. Então nós somos isso, até chegar num momento, numa questão de uma evolução completa. E é bem, nossa gente, foi muito interessante, principalmente que me chamou muita atenção no podcast todo, ele falando muito assim, que ele bateu muito na mesma tecla, falando sobre que nem infinitas possibilidades, que você tá criando a tua infinita possibilidade a todo momento. Foi isso que ele foi assim, todo momento que você cria, vamos supor, com pensamentos, eu quero que aquela pessoa quebre, eu quero que aquela pessoa não seja feliz, eu quero que aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, aquela pessoa aquele outro. Então ele fala, ali ele explica que às vezes nem vai acontecer isso com aquela pessoa, pode até acontecer, mas só que você vai ter a culpa também ali no cartório. Vai estar essa informação ali na tua capivara, ele explicando, você vai ter culpa no cartório sim, porque você ficou pensando, é de tal partido político, então tem que se estrepar mesmo, porque ninguém mandou votar nessa pessoa. É de outro partido político, que eu tô vendo assim,
Hoje o planeta está muito nessa questão, chegamos num momento muito de brigas políticas. No Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, aqui é outra. Então a gente está num momento de brigas muito políticas. Você é a culpa que está acontecendo, isso a culpa é sua, porque ninguém mandou você votar e você ficar defendendo essa pessoa. Agora olha o que está fazendo com o Brasil. Ou a culpa é sua, porque ninguém mandou não sei o que. Porque eu não sei o que lá, esse político é isso, aquele político é aquilo, ou aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Então fica nessa questão como se fosse um ciclo infinito, que ele explica que até para que a Matrix fique funcionando, que a Matrix precisa desse potencial a todo momento, essa possibilidade a todo momento para ela existir. Porque se não fosse isso, a Matrix ela quebra. Então ele explica assim, e as pessoas ficam criando e vira aquela bola de neve. Eu me dei mal, eu quero que a outra pessoa se dê mal. Mas daí ele vai falando. E que as pessoas ficam nesse potencial. Daí eu vendo do meu ponto de vista, eu falando eu como Érica aqui, do podcast que eu entendi, da minha experiência de vida, que assim, aqui neste multiverso que estou aqui neste momento conversando com vocês, eu tenho 45 anos. Então, nesse processo meu de 45 anos, eu vejo assim, vou falar a minha experiência, eu, Érica, neste multiverso que está falando aqui com vocês agora, nessa realidade. Eu vejo que toda vez que eu desejava o mal para o outro, voltava para mim automaticamente. Era questão de dias, horas, dias ou semanas, mas voltava. E é muito legal porque eu tinha essa consciência que se eu fizesse isso, eu ficasse pensando mal do outro, quisesse que o outro se desse mal, quem ia se dar mal realmente era eu. Então, e quando eu me vibrava tipo assim, com o sofrimento do outro, ainda bem que aconteceu isso, para largar a mão de ser besta mesmo. Então, naquilo eu sentia até um desconforto dentro de mim e algo acontecia comigo para eu sentir na pele que aquela pessoa estava sentindo. Mas naquela época eu não tinha os estudos que eu tenho hoje, mas eu já sabia que assim, eu tinha, e que a minha realidade, a minha vida estava tava nas minhas mãos. Então o poder estava nas minhas mãos. Então eu conseguia sentir quando eu reclamava muito, tipo, as coisas começavam a faltar. Ai, desculpa, gente, tem um pelinho aqui. Peraí. Desculpa, as coisas começavam a faltar, quebrava, o dinheiro não rendia, mais que eu trabalhava, menos eu tinha dinheiro na época, mais na escassez eu tava, e daí hoje eu tenho uma outra consciência, eu tô com uma outra percepção, e eu vejo que a Matrix quer às vezes me trazer esse passado meu novamente, como se fosse a minha sombra, mas só que até como diz o Deepak Chopra, quando essa sombra vem, não é para você esconder, não, eu não quero, não, olha, veja, fala assim, não, eu fui assim no passado, eu reconheço, eu purifico, eu coloco luz, mas eu mudei. Eu não sou mais assim, mas no passado eu era assim, sim. Então, quando vem esses sentimentos também, é também o universo, a tua sombra vindo à tona para você pôr a luz embora. Porque a tua sombra, na verdade, ela não quer ficar com você. Ela tá mais desesperada do que você para sair. Porque ela não quer, ela quer tipo a luz. A sombra não é negativa. Como até diz o Deepak Chopra, ali no livro Efeito Sombra, a sombra não é negativa, ele explica. A sombra é positiva, que a sombra só tá vindo. Ei, você tem essa informação que está paralisando a tua vida, está paralisando que a tua vida continua, flua e tudo mais. Então coloque luz nessa sombra para que ela ir embora. Então, no livro ali, o Deepak Chopra, ele fala mais ou menos isso. E no vídeo, né, tem um filme dele, do Efeito Sombra, que ele fala também muito sobre isso. O cientista, o Jean-Pierre,
ele comenta também muito sobre isso. Ele fala, se você tá criando a tua realidade todo momento, então se você não tá gostando da realidade que você tá vivendo, então muda aquilo que você está pensando. E é muito interessante que a gente pega essa questão de quando começa a estudar sobre lei da atração, mecânica quântica, vácuo quântico, vácuo quântico, cocriação da sua realidade e tudo mais. Então a gente começa a estudar isso. Daí as pessoas começam a estudar e já quer automaticamente que, tipo, tudo começa a acontecer na vida dela. Mas assim, não é desse jeito. Porque vem cá, ontem fica pensando numa realidade legal, mas só que você fica falando mal de todo mundo, fica reclamando de todo mundo, mas você tá querendo ter uma realidade amorosa incrível, casar com um homem incrível, ter seu casal de filhos, com uma cerquinha branca, com um pé de maçã no jardim, com rosas vermelhas em volta dessa cerca branca. Daí você, tá, ok, você quer isso, mas como é que você vai colher isso se você está só pensando num casebre, fica vibrando só se relaciona com um cara, tipo, bem desafiador, você fica pensando no casebre e tudo, mas como é que você vai querer uma coisa se você está vibrando, mas você está falando de diferente? Então ali é muito interessante, nossa, mas me virou muitas a chave. Então que fala, eu entendi o que ele quis dizer, eu vou tentar passar aqui para vocês. Até me veio aqui a lembrança de uma pessoa que eu conheci quando eu me mudei para Irlanda, numa das casas que eu morei antes de vir conhecer meu namorado, que hoje é noivo, e morar aqui com ele. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que morava comigo, então ela falou assim, olha, a lei da atração eu acho tudo bobeira, porque não funciona, eu já fiquei em meditação, eu já fiz tudo que é curso, que não sei o que, e não funciona, não consigo cocriar nada, só vem coisas ruins para mim. Mas só que ela era uma pessoa que estava o dia inteiro falando mal de todo mundo, ela ficava xingando todo mundo, era uma pessoa extremamente extremista e militarista, assim, defendia a questão de situações, assim, de uma maneira muito como se fosse uma coisa muito na guerra, na briga, no ódio mesmo. Então era uma pessoa que quando estava até na casa, todo mundo sentia que a energia, o padrão da energia até abaixava, ficava mais denso, algo assim, que ela não respeitava ninguém, falava que não podia ter convidados depois, às vezes ela chamava os amigos, ficava até meia-noite fazendo bagunça, bebia, falava que daí não deixava ninguém usar a cozinha quando ela ia receber os amigos. Então era uma pessoa assim que ali da casa ninguém gostava dela. E ela tinha, assim, alguns amigos que a gente sempre tava lá, mas só que era uma pessoa, assim, muito desafiadora. Tava sempre xingando todo mundo era, tipo, pior do que era muito, pessoas muito isso, aquilo, aquele outro, xingava todo mundo. E ela reclamava, eu não consigo cocriar nada. Daí eu falei, daí naquela fala pra mim, ficava, não, é lógico que você não vai cocriar nada. Você reclama de todo mundo, você briga com todo mundo, ninguém gosta de você. Tipo, são poucas pessoas que gostam de você. Lógico que tem gente que gosta de você, mas você sempre tá desse jeito, tipo, sempre armado. E o que o universo vai trazer para você? O que você tá mandando de informação pro vácuo quântico? Qual que são as infinitas possibilidades que você tá criando para você? É de sempre isso. Então, isso que você vai receber. Mas a partir do momento que você muda a tua percepção, muda a tua chave e você começa a mandar por vácuo quântico, infinitas possibilidades. Nossa, que business incrível. Nossa, o universo abençoe que tenha cliente todos os dias. Ontem eu saí para jantar com uma amiga e eu tava indo pro que eu uso muito ônibus aqui, até porque eu não sei dirigir e eu também não é algo que me incomoda isso. Eu tava indo pro ponto de ônibus e tudo mais, e como aqui nós estamos no verão, vai anoitecer quase 11 horas da noite, e ontem tava muito calor aqui na Irlanda. E eu passando assim na frente de uma sorveteria,
de massas, a gelato. Então tava uma fila gigantesca, gente. Tava uma fila gigantesca. Eu passei assim, olhando aquela fila, e eu comecei a abençoar aquele business. Eu falei assim, nossa, eu acho que por dia, o dono dessa loja aqui deve estar vendendo em torno de uns 5 mil euros por dia. Eu falei, Deus, eu falava assim, universo, se eu tô vendo isso, porque isso tá disponível para mim também. Eu quero isso para minha loja, que eu tenha essa fila de pessoas esperando para comprar as minhas joias energéticas, as minhas pedras, falar comigo, receber o atendimento de leitura energética. Eu fiquei olhando aquilo, eu comecei a abençoar. E todos os pubs estavam muito lotado. E eu olhava aquilo e falei assim, nossa, se eu tô vendo tudo isso, então porque tá disponível para mim? E eu falava, eu abençoava, gente, eu abençoava aquilo que o dono daquele business tivesse muito bem financeiramente, que todos os dias tivesse cada vez mais cliente, para ele também poder empregar mais pessoas, poder ajudar mais pessoas. Então você muda, depois desse, eu já tinha, a gente vem estudando, a gente vem vendo isso de uma maneira mais holística, pode-se dizer. Mas ali o físico explicou na questão física que isso realmente é real. E tem um momento que assim, que deu para ver que ele fala, o holístico, o ocultismo é mais ciência do que eu posso imaginar, do que essa ciência materialista que a gente vem estudando na escola, que é a lei de Newton e tudo mais. Então deu para ali entender que ele falando que essa ciência, que isso que o holístico, o ocultismo principalmente vem falando há séculos e séculos e séculos, aquilo realmente é a ciência. Que fala que assim, realmente nós estamos todos conectados. Quanto mais você deseja, eu quero que aquela pessoa, é de tal país mesmo, não tô nem aí, pode se estrepar. Não sei o que, não tô nem aí. Não tô nem aí, pode não sei o que. Quanto mais você, tipo, se deseja o mal, você fala o mal da pessoa, você é aquela pessoa que só quer ver aproveita em cima de tudo, ali deu assim, mais cedo ou mais tarde você vai pagar por isso, porque vai estar ali na tua capivara essa informação. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que resolver essa pendência que tu tá criando. Então, ele explicou, quanto mais você pensa, quanto mais você cria aquela infinita possibilidade de alegria, de abundância, de prosperidade, de sucesso e tudo mais para você ou também para o outro, mais dessa informação é enviada para o vácuo quântico, para outras pessoas acessarem essas informações. Não tem aquilo que o professor Hélio Couto tudo fala, infinitas possibilidades, pega as informações estão livres para todo mundo usar. É por causa disso também, porque a gente está criando também essas informações. Eu posso pensar em algo aqui na Irlanda, vamos supor, pensar em algo, mas só que alguém lá do Brasil pegar essa informação, vamos supor, canalizar, pegar essa informação do vácuo quântico e usar essa informação que eu criei aqui. Sei lá, tipo, conseguir furar uma pedra sem precisar de broca, mais ou menos. Eu falei assim, nossa, dá pra mim furar uma pedra sem precisar de broca, fazendo isso e isso. Deu uma pessoa lá do Brasil, falou assim, nossa, eu consigo furar pedra sem a broquinha, fazendo isso, isso e isso. Enfim, é só um exemplo. Então, quanto mais você está criando o potencial de prosperidade, abundância e tudo mais você vai tendo disso. Por quê? Porque você tem culpa nisso também. Você tá querendo que as pessoas, que a prosperidade, a abundância, que todo mundo seja rica, abundante. Você tá querendo isso, então tá, eu vou te mandar isso também. Eu vou te mandar isso também, só para você ver. Por que acontece? Eu tava até falando, a energia, gente, as informações são neutras. O universo, ele é simples e direto. É como se fosse um virginiano. Eu vejo o universo como virginiano. Simples, direto, sem rodeio, sem mimimi.
e muito organizado. O universo, se fosse para colocar no ciclo ali, eu acho que ele é mais ser um virginiano. É simples, direto, sem mimimi, muito organizado e papum, desse jeito. Então, quanto mais você, tipo assim, cria possibilidades da abundância, da prosperidade, do amor, da abundância em todas as áreas da tua vida, o universo vai olhar pra tua cara, ah, você tá querendo isso, né? Então é isso que você tá emanando pros outros. Fala assim, só pra tu largar a mão de ser besta, eu vou mandar pra você também. Ah, então pode mandar. Não tem um vídeo que eu fiz muito tempo atrás, eu falei assim, quer reclamar? Reclame direito, reclame aquilo, fala assim, quer ser por direito. Até um vídeo de uma moça, ela falou assim, a Lívia, nossa, o pessoal adora reclamar, né? Adora reclamar. Então vamos reclamar. Peraí que eu vou ensinar vocês a reclamar. Nossa, universo, mais uma vez esses milhões na minha conta, eu tenho que pagar tanto imposto porque toda semana tá caindo muito dinheiro na minha conta. Nossa, mais uma vez eu tô indo no salão para arrumar o cabelo, as unhas, fazer tudo, porque, nossa, eu tenho tanto dinheiro para me fazer isso, que eu tenho que ir lá no salão fazer de novo. Então, quer reclamar? Reclame direito. Reclame que aquilo que é teu por direito, não aquilo. Ai, eu não sei, eu não sei como que eu vou, eu quero viajar, mas eu não tenho dinheiro, fica assim, não tenho dinheiro, ai, mas e daí? Ai, então, daí o universo fala assim, ah, tá sofrendo, tá na sofrência? Gente, pensa o universo como um virginiano. Ah, tá na sofrência? Tá sofrendo? Ah, quer saber? Tá, vai sofrer mais ainda e para de encher o meu saco. Eu vejo muito o universo dessa maneira. O universo é simples, gente. O universo, ele não gosta de drama, ele é muito direto, ele é muito organizado e ele é muito como se fosse assim, o perfeito dentro da imperfeição. Então eu vejo muito isso. E esse cientista falava muito sobre que a gente está criando as nossas possibilidades a todo momento. Então, se você fica pensando todas as cagadas, eu ia falar um palavrão aqui, gente, em todas as cagadas, fica assim, porque não sei o que, isso, aquele outro, então vai ficar cada vez mais chato para você, mais desafiador, mais pé no saco. Quanto mais você começa a ver o lado positivo daquilo, mais o universo vai estar te mandando coisas positivas para você ir evoluindo. E daí eu falo assim, mas eu vou ver um positivo em tal situação. Veja bem, o universo, as situações são neutras. É você que coloca, você que catáloga. Isso é positivo, isso é negativo, porque a energia é neutra. É você que vai usar ela para um dos dois. Tá acontecendo, vamos supor, às vezes eu tava até conversando ontem, eu escuto muito. Gente, aconteceu isso, meu ex-marido fazia isso comigo, o divórcio foi isso, eu peguei, daí uma amiga comentando, eu olhando para ela comentando, né, eu falei assim, olha, foi bom isso que aconteceu. Ela pegou e falou, nossa, mas por quê? Porque você aprendeu. Você aprendeu que o poder da tua vida está nas tuas mãos. Você aprendeu a se valorizar mais. E você aprendeu aquilo que você realmente quer. Porque o que você não quer, você já sentiu na pele. Então agora você tem que pensar, você tem que mentalizar naquilo que você quer. Porque aquilo que você não quer mais, você já sabe. Então, você já aprendeu a lição, não aprendeu? Ela sim. Então tá, agora vamos focar naquilo que você quer. Porque aquilo que você não quer, você já sabe. É que nem o pêndulo da vida ali nas leis herméticas fala muito. Vai passando todo momento. Ou você evolui, ou vai fazer te evoluir. Você aprendeu a lição, não aprendeu? Aprendi. Então tá, então bora lá. Bora lá, porque agora você tem que. Agora você sabe realmente o que você quer. E se você não sabe o que você quer, qualquer coisa que vem tá bom. Então agora você já sabe. Então tudo te traz um lado positivo. Mesmo que não foi você que criou esse potencial, mas esse potencial, essa informação veio para você, aconteceu isso com você para te dizer algo,
para te ensinar algo. Às vezes, ou você está se esquecendo do valor que você tem, ou você está colocando o poder da tua vida na vida do outro, ou às vezes você está querendo, criou uma expectativa baixa, mas o universo está te falando que não é aquilo, é muito mais do que aquilo. Então, sempre que acontece algo, é para te dizer algo, tá bom? Seres quânticos, eu agradeço por mais esse vídeo, eu vou voltar a fazer vídeos toda semana de novo, mas enquanto isso eu vou estar trazendo os vídeos do outro canal, Érica Ser Divino, pra cá, porque aquele canal, aos poucos eu já tô tirando alguns vídeos, vocês estão reparando, para esse canal crescer e para mim começar a ser remunerada por esse canal, que aquele canal... Fiquei quase um ano ali conversando com o YouTube não adiantou, não quis, então foi isso. Então, bora abrir o outro canal. E aquilo, eu aprendi a lição, não aprendi? Eu vi o lado positivo disso. Então, ou eu parava, chorava, tirava do ar, ou aprendi a lição e fazer do jeito que tem que ser feito, tá bom? Seres quânticos, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê!